E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Agente Conversa. Esse material você vai perceber que ele está um pouquinho diferente. Eu estou falando aqui primeiro para vocês, exatamente porque ele não foi realizado via live no Instagram. Essa entrevista ela não foi ao vivo no meu perfil, como tradicionalmente o projeto acontece, mas eu convidei duas pessoas de maneira muito especial para essa entrevista e por isso nós gravamos ela previamente em uma outra plataforma, mas eu apresento para vocês esse material que foi feito com o pastor Célio Camargo e a Paula Warmling, eles que são responsáveis pela Casa de Missão Amor Gratuito. O pastor Célio é o coordenador do projeto, que nasceu também dentro do projeto Camargo, e a Paula é coordenadora da casa, além de pastora da Igreja das Comunidades Metropolitanas, a paróquia de Sarandi. Então, a partir de agora, vocês vão poder conferir esse material aqui comigo. Bem-vindo e bem-vinda! Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou Célio Rodrigues Camargo, pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana e também sacerdote do Centro Ecumênico Luzilê de Oxalá. Sou inclusivo numa grande diversidade de religiosidade e sexualidade. Também sou o fundador da Casa de Missão Amor Olá, Gratuito. então eu sou a pastora Paula, coordenadora do Abrecas Missão Amor Gratuito, fundadora juntamente com o reverendo Célio, e também militante da comunidade LGBT e inclusiva, da Radical Inclusão. É isso. Bom, na verdade, eu acho que a gente pode começar falando sobre a Casa de Missão Amor Gratuito. Como ela surgiu, qual é o objetivo, como que ela está estruturada, quais são os fundamentos, enfim, o que é a casa? Então vamos lá. Bom, a Casa de Missão Amor Gratuito conhecido como Projeto Camargo, que da palavra Camargo eu tirei a Casa de Missão Amor Gratuito. Em homenagem à memória também da minha mãe, Rita Maria de Camargo, que todo esse contexto da Casa de Missão em relação ao acolhimento vem do acolhimento que eu tive da minha mãe, por me aceitar como eu sou, me amar, me apoiar e me ensinar a levar esse acolhimento a outros e outras que não tiveram esse mesmo amor, afeto, carinho que eu tive com a minha mãe. Né? Minha mãe foi muito protetora, super protetora, então ela me defendia de todas as formas e me ajudava. No entanto, que quando ela partiu, as últimas palavras dela foram: filho, eu tenho orgulho de você, vai cumprir tua missão. Então, essa palavra, essa bênção da minha mãe, ela se transformou então nesse abrigo LGBTQIA+. Então, essa de acolhimento, ela tem uma essência materna dessa mãe Rita, né, que é a minha mãe. Então, eu consigo colocar isso daí de uma forma assim bem simples, numa casa simples, para que as pessoas se sintam aconchegadas no ambiente lar, nesse ambiente família. Né? Hoje a mãezona lá da casa está sendo a Paula, então a iluminação da mãe Rita está iluminando a mãe Paula, né? Para cuidar dos acolhidos e acolhidas que lá vêm. Verdade. Nós enfrentamos muitos desafios, né? Porque a casa de missão, ela, por ser uma casa de acolhimento, nós acolhemos pessoas que vêm com histórico, traumas, tristezas, depressão, opressão, a LGBTfobia. Então, são muitos traumas. E tudo isso tem que ser desconstruído devagar. Não é uma casa terapêutica e não é uma casa de cura de espiritualidade. Lá acontece uma cura emocional através do amor. Nessa diversidade do amor, nessa diversidade da bandeira LGBT ali dentro, porque temos coordenador um homem trans, a coordenadora uma mulher trans, um pastor viado, né? Dando pinta, então Uma vez viado. eu lembro que quando eu conheci a Paula falou assim, nossa pastor, como você é bichona, né? E eu dava risada, eu falei assim, Paula. Então assim, quando a gente entrou nesse contexto de uma casa que acolhe essa comunidade, o que que acontece? A gente vai contra a maré.
Porque a onda do preconceito, da discriminação, ela vem. E nós estamos indo contra essa maré, para poder acolher as pessoas que estão se afogando nesse contexto de discriminação. Por mais que tenhamos leis hoje que nos protejam, colocando esse crime de racismo e tudo, isso não vai impedir que haja o preconceito, a discriminação. Existirão famílias que não vão aceitar a orientação sexual, né, a transição de gênero de seus filhos e filhas e vão colocá-los na rua. E nós precisamos estar ali queríamos que não tivesse necessidade disso. A casa fosse só um ponto de referência para alguma outra coisa. Mas não, ela existe para poder dar pouso, para poder dar comida e um lugar onde eles possam tomar banho, se sentir acolhidos e dali saltarem, realizarem os seus sonhos, né? Por ser uma casa simples e nesse contexto de ambiente familiar, lá eles cozinham, lá são eles que arrumam suas camas, que limpam a casa e se preparam para dar o salto, né? Buscar um futuro melhor. Tem pessoas que ficam de 3 meses a 4 meses, outros ficam por tempo indeterminado, dependendo da necessidade que cada acolhido ou acolhida tem. Então, quando a Paula e o Rodrigo fazem a triagem e conversam, eles conseguem identificar qual é a necessidade desse acolhido ali. Nós temos pessoas hoje acolhidas na casa que têm problemas de transtornos, autismo e algumas outras dificuldades. Se elas saem da casa agora, elas não têm condições de lugar ou reconstruir o vínculo familiar. Então a casa é útil e protege, dá para eles a moradia, dá para eles a segurança que eles precisam. Quando a gente coloca assim, casa de missão, a gente fala da missão do amor, não é a missão de politizar, de evangelizar, de transformar de uma forma que em alguns outros lugares de acolhimento talvez eles tenham enfrentado isso. Por exemplo, já chegou pessoas na nossa casa que eu perguntava, a primeira coisa que eu perguntava, de que forma você quer ser tratado? Por que nome? Qual é a sua identidade? A pessoa ficava até assim assustada, né? Eu lembro da Melissa, uma pessoa muito querida, né? E chegou lá, só, meu nome é André, e eu vim de uma casa de acolhimento, lá eu sofri muito preconceito, muita discriminação. Pessoal, e você quer ser tratada aqui como? Melissa. Eu falei, então seja bem-vinda, Melissa. Então é assim. Nós queremos que as pessoas sejam amados e amadas da forma que elas são. Nós temos a Bianca, a Poliana. Então, são pessoas que são tratadas pelo nome, com respeito, com toda a dignidade da identidade que elas têm, né? E muitas vezes, eu vou dizer assim, a casa acolhe, faz todo esse papel de amor. E não quer dizer que muitos que passam pela casa entendem o trabalho da casa e são gratos. Acontece de ter aquelas que dá o berro, né? Não gostei, não quero saber, é muita regra, eu não gosto, porque algumas pessoas saem da rua, mas a rua não sai das pessoas. E outros conseguem fazer essa mudança. E nós não podemos julgar, nem condenar essas pessoas, mas como a casa tem regras, algumas pessoas, se elas não se adequam à rotina da casa, às regras da casa, para não criar conflitos e outras dificuldades, elas são convidadas então a retirar, porque a casa é para acolher as pessoas que precisam realmente, querem ajuda. Então, tem gente que falava assim, nossa, mas lá deve ser a casa da mãe Joana, a casa da sogra, bagunça, um bando de viado travesti, todo mundo junto, louco, né? Não, é organizado, tem horário para acordar, tem o horário do almoço, tem o horário do café, tem o horário do jantar, tem horário para entrar e sair, né? Regras são difíceis, mas se não tiver, não tem controle. Então, às vezes, as pessoas batem de frente. Mas temos aqueles que têm a eterna gratidão e que sempre me abraçam, chamam a Paula de mãe, me chamam de pai até hoje, mandam mensagens. Bom dia, pai.
eu sou grato, porque quando eu precisei você me acolheu, então. E não é eu que acolhi, né? É a casa. A casa em si é todos nós, LGBT, QIA+, eu não, às vezes eu me perco nas siglas, tá? Então, assim, todo LGBT abecedário está Muita envolvido. letra. Mas é representatividade, né? Tem que ter essa É, visibilidade deles e delas realmente. Então, quantas siglas forem necessárias, que somam, que venham somar e aumentar e que brilham, né? Então, todos esses e essas fazem parte dessa casa. Essa missão não é só minha, não é só da minha mãe, não é só da é, Paula, não é só sua, Randy, é de todos e todas que querem fazer algo por um LGBT que precisa. E aí entra os desafios. Por exemplo, não temos ajuda do município de forma governamental. Ela se mantém com vaquinhas, doações de bazar, doação espontânea, física. Um dá R$ 2, outro dá 5, outro dá 10, outro dá 100. Quem pode, as biorricas dá mais, né? É claro. Mas todos aqueles e aquelas que ajudam com um pouquinho, eu falo assim, minha mãe sempre me ensinou, falei assim, filho, um pouquinho vale muito no coração de Deus. Porque o verdade. importante é essa semente de amor e ela não tem valor. Então a nota, ela tem um significado para ajudar a sustentação da casa. Mas o sentimento naquela nota, independente dela ser a menor ou a maior, é o sentimento mais lindo que existe. A solidariedade, a sororidade, né? Então, assim, tudo isso que envolve o ser humano a amar, a acolher, independente de religião, né? Independente Hum, de pensamentos. A pessoa pode ser ateu, pode ser ateia, mas ele tem um engajamento na área social e é bem-vindo, né? Pela Casa de Missão ter um histórico com a ICM, porque quando nasceu a ICM, nasceu a Casa de Missão. Esse projeto já existia sem ser batizado, né? Então, assim, minha mãe acolhia pessoas na casa dela. Uma senhora que eu também chamava de mãe, que é a tia Zuca, ela acolhia também pessoas na casa dela. Eu cresci com esse acolhimento. Quando a minha mãe me abençoou e disse, cumpra a tua missão, eis a missão. Inclusive eu fiz um texto, um videozinho pequeno, que em Gênesis 1:3 Deus fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando eu vejo Deus dizer, e haja casa de missão, eu vejo essa luz. E quando eu vejo Deus dizer, haja você, do jeito que você é, da forma que você é a coisa mais linda, é a criação de Deus perfeita. O LGBT com aquela ordem de criação. Agora, se a pessoa não tem esse pensamento religioso, mas ele tem o coração bom, uma pessoa de bem, uma pessoa é, militante, uma pessoa que acredita, que é solidária, a ICM abraça. E a Casa de Missão também abraça. Não precisa ser religioso para fazer caridade. Né? não. Às vezes as pessoas perguntavam assim, mas gay faz caridade? Claro, meu bem. Luxo. Aí, com muita purpurina, muita graça, LGBT também faz caridade. E faz muito bem. Porque senão nós não estávamos 10 anos É, sobrevivendo com doações de pessoas LGBTs. Acho que eu vou deixar a Paula falar um pouquinho, né? já pensou, né? Não fala nada. Meu Deus, fica só escutando. Pode falar, né? Você só complementa depois, não tem problema. Então, eu acho assim, a gente se coloca no lugar deles, né? Porque eu sou uma mulher trans, então se eu não tivesse esse apoio todo que eu tenho, hoje eu tenho, né? Eu tive do pai Célio, daí da minha família, eu estaria em que situação? Então, assim, a família que deveria ter esse acolhimento, de abraçar, de amar, não fazem isso, né? Que a estrutura que nós precisamos não tem. Então, assim, então eu, como mulher trans, então me colocaria, porque a maioria das transgêneras estão aonde? Né? Nas ruas, sofrendo.
vários tipos de violências, ainda mais nessa pandemia, né, que nós não podemos esquecer da pandemia agora, que está complicado, muitos estão padecendo, E foi difícil, isolado né, no meio do mar. nossas irmãs estão, né, sofrendo porque como que elas vão trabalhar? Que a maioria depende das ruas para trabalhar, para ter o pão de cada dia, e com essa pandemia não tem como, né? Está sendo proibido delas poderem ficar lá, então assim é preocupante, né, nessa questão. Então assim eu me coloco no lugar de cada um e cada uma que chega. Eu falo assim, olha, eu me vejo neles, porque eu poderia estar no lugar deles, hoje eu estou bem, e amanhã nós temos que se colocar no lugar do outro. Muitos não se colocam, muitos hoje eu estou bem, eu tenho uma condição boa, sou LGBT, né? Que tem uma condição boa, então, mas ele pode estar bem hoje e amanhã, ele pode estar aqui no abrigo, ele pode passar essa experiência de precisar do abrigo, né? Um dia ele está ajudando de uma forma, outro dia ele pode ser o acolhido, né? E então, assim, é um certo dado, porque a gente tem que pensar nessas questões. Claro que não é isso que nós queremos, mas nós temos que se colocar no lugar de cada um. E quando você vê essas pessoas que chegam, eles chegam machucados, feridos, muito magoados, então você conversa com eles, e eles vão tendo aquele carinho, né, comigo, como um carinho de mãe, né, de abraçar, de chamar de mãe, porque eles não tiveram aquele carinho, eles têm bastante traumas. São traumas psicológicos que ficam na mente deles, que você vai trabalhando. Aí tem a Cris, a psicóloga, que vem, ajuda também com a parte profissional de psicologia, né? Então a gente tenta sempre orientar bastante eles, conversar bastante, fazer atividades, várias formas para que eles possam ficar bem. Tem dependentes químicos? Tem, não é uma casa de recuperação, né? Mas nós acolhemos, tentamos ajudar da forma possível. Aí eles vão para o CAPS, que faz tratamento psicológico, psiquiátrico, e tem que tomar medicação. As meninas também que precisam, né? Que têm as dificuldades delas, né? Então elas têm que passar pelo CAPS, então é orientado a irem para o CAPS, porque nós não temos como fazer esse papel, né? E não somos uma clínica de recuperação, mas também nós acolhemos. Por quê? Porque vai colocar onde? Né? Vai deixá-las aonde? E tem muitos lugares, outros abrigos que já chegou até a nós, de mandar pessoas LGBTs que falavam assim, bom, nós não conseguimos lidar com LGBT, então vamos mandar para o abrigo de vocês. Tipo assim, como se o LGBT é o quê? Né? O LGBT, não, eu não consigo lidar com a trans, não, aqui não dá, né? Uma travesti, um gay ficar aqui porque nós não sabemos lidar. Gente, é um ser humano, como qualquer outro, entendeu? É simples. E eu acho assim, um absurdo, né? Quando chega essa questão de falar dessa forma. E eu acho assim que outra Paulo, forma. Oi, pode falar. inclusive, o Conselho Municipal de Assistência Social Comas coloca assim que a casa de acolhimento ela tem que ser uma casa de acolhimento ou masculino ou feminino, né? O que tenha. Como que a gente Ainda. lida com isso dentro do nosso leque da diversidade Não LGBT? tem, não tem como, né? Tá certo. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, então, a gente aqui quer saber mais um pouco sobre isso, dificuldades. Manter um abrigo que enfrente já nessa construção dele, né, que ele já nasce com esses problemas, essa burocracia tão complicada, como que é tentar então se adequar a essas normas que não são inclusivas? Como que é essa burocracia nesse processo? Existe uma burocracia tão grande que eu e a Paula É, enfrentou durante esses 10 anos para conseguir o registro no Comas. Nós desistimos. Então nós é, estamos sobrevivendo na base do quê? Da caridade e solidariedade das pessoas. Porque se for para fazer um registro no Comas, para conseguir ajuda municipal, nós desistimos, a burocracia é muito é grande. Por verdade. exemplo, você não pode ter um voluntário, o psicólogo, o coordenador e o supervisor, que seja as pessoas, o assistente social, não pode ser voluntário, tem que ser remunerado, tem que ser É, comprovada a remuneração. Então é muito complicado. Como que uma entidade tem fins lucrativos que acolhe a comunidade que é excluída dos excluídos, entendam? é, Muitos, dentro da heteronormatividade, tem casas de acolhimento. Dentro uhum, dessas casas de acolhimento entram os excluídos que são excluídos pela heteronormatividade.
E aí, como que vai lidar com isso? Então, assim, Então, para registrar, você precisa ter uma série de etapas, né? Então, assim, nós precisamos lidar com isso pelo humanismo, pela humanidade das pessoas, porque se for para lutar, para cumprir o que pedem, como que uma é, casa dessa LGBT vai conseguir renda para pagar esses três da equipe técnica? Nós não temos assistente social durante 10 anos na Casa de Missão Amor Gratuito. verdade. E nem voluntário. É difícil. Temos uma psicóloga, ela é hétero, mas eu falo que ela é mais gay do que eu, que é a Cris. Porque ela é um amor, gente. Ela é É a verdade. podeira encarnada, assim, de mulher abençoada. Santa Cris. E diante dessa dificuldade de renda, quais são as coisas que vocês geralmente ouvem, né, ou recebem de sugestão, sejam das pessoas que já são voluntárias, ou de pessoas e instituições que meio que lavam as mãos para casa, mas nessa tentativa de fazer que ela se sustente com as próprias pernas, assim, o que vocês já ouviram de sugestões para enfrentar essa realidade e manterem esse projeto aí há 10 anos? Vou fazer um ganchinho para você entender. É, na época eu escutei, por que vocês não vendem pizza, cachorro-quente para conseguir o dinheiro? Aí eu citei um exemplo. De uma vez nós pegarmos pizza para vender, as pessoas falaram assim, é de uma casa do quê? Ah, LGBTs que são acolhidos. Mas eles têm AIDS, eles põem a mão nessas pizzas? É, Então, muitas pessoas têm nojo de LGBT. E nós sabemos disso. Você que sabe muito bem. tem. Todos vocês que estão assistindo, vão assistir, sabem que existem pessoas que têm nojo. Eu já escutei pessoas falar, eu tenho nojo de gay, eu tenho nojo de mulher Tem mesmo. lésbica. Então, como que vamos, como entidade, como uma casa de acolhimento, sobreviver com vendas para vender? Porque nós não vamos conseguir vender só para a minoria, né? Se É, nós formos vender, entrar dentro do quadradinho heteronormativo para vender, nós vamos ouvir essas frases. Eu já escutei Paula, eu não sei se a Paula lembra quando as pessoas falavam, por que vocês não ajuntam tudo isso numa casa e taca fogo e mata? lembro. Isso está registrado, eu Verdade. fiquei em choque. É E nós mesmo. saímos para pedir doação. Uhum. Então, é difícil manter essa estrutura toda na base da caridade. Né? É difícil, Sim, porque ainda mais agora, em época de pandemia, as pessoas estão desempregadas, estão sem é. recursos, embora algumas pessoas estão entrando em contato e estão sendo mais solidárias ainda. Está mexendo com muitos corações, né, isso daí. Inclusive, tem pessoas que eu conheço, até, assim, eu vou dar um exemplo, não vou citar nome, né? Eu conheço até uma pessoa que é um deputado, que que fechou comigo de ajudar, dava R$ 50 por mês para ajudar o abrigo. E de repente falou assim, olha, está 2 meses atrasado. Eu falei assim, olha, mas é que eu tenho que ajudar outras entidades. Mas, gente, se você faz um compromisso com uma casa que É, sofre exclusão, que não tem ajuda, é difícil. As outras, não estou dizendo que não estou desmerecendo elas. é. Elas têm ajuda. Quando se Sim, fala de heteronormatividade, está ligado a igrejas pentecostais, neopentecostais ou igrejas grandes, que ajudam. A maioria dos centros de recuperação estão envolvidos com igreja. E tem ajuda. sempre. Porque é bonito. O heterossexual, a heterossexual está ali sendo curada, sendo liberto, se Uhum. convertendo. Mas o gay, a lésbica, se chega num centro desse, primeiro tem que curar a sexualidade dele, a orientação dele, para depois curar a área tóxica da pessoa. Então vejam só, se a travesti chega, vamos só, a Paula, mulher trans, chega num centro de recuperação desse, eles vão querer cortar o cabelo e até oferecem de tirar o seio, se foi colocado, É, para poder transformar. Não, você tem que ser o hominho. Aqui você eles não é reclamam Paula, você tem mesmo que ser, muito. né? É ofensivo, é agressivo, e eu falo que isso é mortal, porque destrói, mata. Então, como que a gente vai conseguir tudo isso num pacotinho e levar Uhum. como?
Tá aqui. Engraçado que no Paraná tem toda essa. Algumas pessoas ligam para nós temos o reverendo Cristiano Valério, que é o presidente aqui das ICMs no Brasil. Olha, aqui em São Paulo é tudo tão mais fácil, é tudo mais. Eu falei assim, pois é, em São Paulo, É. Minas, em outros estados, é incrível as casas LGBTs, os recursos, as formas de receberem a Uhum. ajuda. No Paraná é assim, complicado. E nós fomos, olha, eu acredito que nós somos a primeira casa de acolhimento, eu acredito, no Paraná. Não vou É dizer nível verdade. Brasil, mas no Paraná. Eu celebrei o primeiro casamento LGBT de dois meninos aqui em Maringá. E depois também celebrei o primeiro casamento religioso de duas lésbicas em Curitiba. Logo depois já Foi. foi autorizado. Então, assim, eu enfrentei com muitos e muitas a dor da discriminação e da dificuldade de realizar o sonho. E a casa está ali. E ela vai sobreviver com a ajuda minha, sua, nossa, de todos eles e elas que Eu querem acredito. realmente ver um LGBT. Algumas pessoas falam assim, olha, eu queria tanto ajudar alguém. Se você não consegue, ajude quem ajuda, né? Então ajude a ajudar. Você já está fazendo um grande milagre na vida de alguém. Eu acho que você não precisa ser da comunidade, né, para ajudar. Pode ser ou não da comunidade. Eu acho que é um ser humano, vamos acolher, vamos ajudar. E outra coisa que eu só queria falar, que vocês estão falando aí, né? Eu lembrei, vocês estão falando, só ouvindo. É que tem uma diferença, que o nosso abrigo, ele acolhe todos e todas, independente de idade, de sexualidade, até heterossexuais já acolhemos. Então, isso que eu acho legal para nós é ser humano, vamos acolher, precisa, né? Vamos acolher. Então, outros abrigos que fala LGBTs têm um padrão, uma padronização de idades, disso, daquilo, de perfis que eu acho que é desnecessário, porque se a comunidade em si está precisando desse acolhimento, vamos acolher, se é de idade, se não é, se é mais novo, se é mais jovem, se é... Então, assim, não tem que ter isso nos abrigos, tem que acolher. Eu acredito nessa questão que a Casa de Missão faz essa diferença, né? E claro que heterossexuais acolhemos sim quando precisou, mas claro que o foco é a comunidade pelo simples fato que são poucos os abrigos LGBTs que existem, né? Que tem essa ajuda, que tem esse apoio. Então, heterossexuais você vê para todo lugar. Agora, para a comunidade em si, que nem os centros de dependência química, né, de recuperação. Muitos chegam aqui e eles reclamam disso mesmo, que o reverendo estava falando, que eles não ficam lá porque eles, no lugar de trabalhar em cima da química ali, para eles desintoxicarem da química, que é o problema, né, não, eles começam a falar da sexualidade da pessoa e eles acabam ficando, eles não querem ficar lá, eles saem de lá e correm de lá, né? Eles fazem uma lavagem na cabeça deles, e aí onde que nós fazemos o nosso papel de acolher eles aqui, mesmo não sendo essa clínica de recuperação, fazendo todo esse tratamento, né, com eles, acompanhando psicologicamente, com medicações, com atenção, porque não é só medicação também, eu acho que é a conversa também, né, toda essa junção, né, para eles poderem sarar, serem curados, né, dessa química. E eu acredito nisso, né, que o abrigo faz essa diferença aí, né, esses 10 anos, acolhendo, abraçando, e outra coisa também a gente sempre tem que falar realmente, que não é só os heterossexuais, enfim, que a união entre a comunidade, da comunidade mesmo, a desunião é muito grande da própria comunidade, é um preconceito entre a própria comunidade, e fulano que não gosta de ciclano, que gay não gosta de lésbica, enfim. E aí você sabe que você tem um abrigo há 10 anos e você é da comunidade. O que você está fazendo pela sua comunidade? O que você está ajudando? Você não poderia... Então, olha que legal, tem um trabalho ali, olha que tudo. Vamos ajudar? Eu posso ajudar dessa forma, vamos ajudar dessa? Então, não precisa ser só dinheiro. Você pode ajudar dinheiro, você pode te ajudar divulgando, falando para que chegue em outras pessoas e vai indo, para que o abrigo não feche as portas. Então, é um lindo trabalho. Muitos falam, olha que trabalho lindo, e na hora de ajudar, cadê a sua ajuda? Né? Falar que é lindo é bom, né? E na hora de fazer, vou ajudar, vamos
tá? Então é lindo, mas é mais lindo ainda quando você colocar a mão na massa e vou falar, eu vou ajudar. Você que está precisando, o que o abrigo precisa? Né? Precisa de uma doação de roupa, de produto de higiene pessoal, ou eu vou divulgar, né? Porque tem a gente posta várias coisas, vários vídeos falando, e muitos ainda não nos conhecem. Eu acho incrível que ainda Maringá é tão grande tudo, assim, e muitos falam assim, nossa, eu não conhecia vocês, e já passamos na televisão. Nunca ouvi falar, já fui na televisão, em jornal, eu já fui em vários jornais também falar, o reverendo, enfim, da igreja, do abrigo, e muitos não conhecem. Então, tem que ter essa questão que todos podem ajudar sim, de uma forma ou de outra. Mas quando você abrir o coração e se colocar no lugar de cada um e cada uma, porque a gente está fazendo por eles, para eles que estão ali precisando. Não é nem para nós tanto, é por eles, né? Por aquelas vidas que precisam, que não tem para onde ir. Porque se eles tivessem jogado nas ruas, abandonados, nós não fazemos esse acolhimento, o que vai ser da vida deles? Como que eles vão para frente? Como que eles vão ter dignidade de ter um trabalho, de ter a casa deles, de eles saberem que eles podem, né? De ter um estudo, né? Voltar a estudar, que nós desempenhamos muito em cima disso também, deles estudarem também, né? E é isso. E é sempre muito bacana, pessoal, a gente salientar, ressaltar isso mesmo, porque dá para ver que a casa de missão, ela está preocupada muito com a acolhida, com a aceitação e com a recepção de pessoas. E por mais que haja o foco em pessoas da comunidade LGBT, o trabalho da casa é acolher. Algumas pessoas não são aceitas no meio heteronormativo, né? Pessoas da comunidade LGBT não são aceitas no meio heteronormativo. Mas as pessoas heteronormativas que precisam da ajuda são aceitas no meio de vocês, e isso é lindo, né? Mas hoje, a casa está localizada onde? Como que ela está funcionando? Então, o abrigo era em Maringá, né? Pelo fato da necessidade, tudo que a gente não estava dando conta, porque tudo é mais caro, viemos para Sarandi. Então, hoje fica na Avenida São Paulo Apóstolo, no Bom Pastor. E assim, eu ia falar o número, né? Esqueci de falar o número, 808 808. Aí, por isso que eu travei. Eu falei assim, gente, tô esquecendo de alguma coisa. Paulo, lembrando assim, que quando Pode nós falar. estávamos em Maringá, nós tínhamos capacidade para 30 acolhidos. Isso, 30. A casa sempre estava lotada. sim. Devido aos problemas que tivemos com o aluguel, a casa sofreu um roubo, numa atividade nossa, as doações de beliche, fogão industrial, cadeiras, fizeram limpa na casa. Foi. E foi um casal hétero que nós acolhemos. Foi, verdade. Porque não tínhamos preconceito, não tínhamos discriminação de ninguém. Como eles entraram e chegaram, precisaram, nós acolhemos. Só que eles fizeram isso, foi feito o boletim de ocorrência, enfim. A gente conseguiu entregar a casa. Para entregar a casa, vocês sabem que uma casa, quando é mercada, ela teve um gasto de R$5.000. Se não fosse um bingo no Atari que nós fizemos uma vez, junto com um grupo de pessoas, nós não tínhamos conseguido pagar, né? Aí entregamos a casa. Aí foi para Sarandi, né? Então foi para Sarandi nessa casa, com um acolhimento para 10 pessoas, né? Ela chega a acolher até 12 se necessário. Joga colchão no chão, a gente dá um jeito. Mas ela reduzindo. Recentemente um casal de meninos voltou ao vínculo familiar, né, Paulo? Foi. E outros foram embora. As pessoas vão se encaixando, quem consegue um emprego, consegue já estabilidade para pagar uma creche, e assim sucessivamente vão se vendo eles dando os pulos, né, como se diz. Por exemplo, que não podem, ficam na casa. Aqui, por exemplo, agora, recentemente, a Paola, né, que ficou vários anos conosco, voltou, enfim. E hoje ela foi para a casinha dela, junto com o companheiro dela, então eu estou muito feliz, ela está muito grata por isso, né, porque ela se acidentou e também teve que cuidar dela, cuidamos dela, eu fiquei ali em cima falando e para ela cuidar da perna, né, por causa dos machucados, e ela foi, depois ela foi embora, depois ela voltou,
e tinha machucado de novo a perna. Aí eu falei, meu Deus. Aí cuidamos dela de novo, e hoje, graças a Deus, ela já tá andando, ela tá com a muleta, mas já tá andando bem, né? A perna não perdeu a perna, graças a Deus. E ela tá lá na casa do companheiro dela, feliz da vida, agradecida, vem para cá, ajuda no culto, no louvor, né? Que ela faz parte junto com o Rodrigo, o diácono Rodrigo, os dois no louvor. E assim, são histórias, outras histórias também, que são várias histórias de pessoas que se deram bem, né? O Alessandro também, enfim, o Caio, que teve a casa deles, o espaço deles, o Jean também, que até hoje ele me chama de mãe, e ele é muito grato e por ter acolhido ele, e ele voltou para a cidade dele, hoje ele está lá com o namorado dele, feliz da vida. Então aí tem também que a Melissa também, né, que passou várias vezes e tá bem, nós somos gratos a ela também por ter um período nos ajudado, ficou como coordenadora também. Então são bastante histórias de pessoas que deram a volta por cima. Pode falar. Ele deixa falar que ele tá ansiedade, né, de falar. Uma coisa bonita é que quando a Pode pessoa falar. sai do abrigo, ela sabe que se precisar, ela tem um Isso, farol, né? Iluminando, isso. dizendo, olha, se precisar, volte para cá. Então, aquela a tensão e o medo, nossa, se não der certo, eu vou para a rua de novo? Não, eles sabem que existem braços abertos em forma de uma casa de acolhimento que pode receber. Então, tem pessoas que passaram, desde que nós começamos, praticamente uma vez por ano ela saía, não Uhum. conseguia se reconstruir, mas voltava. Então já não tinha mais a necessidade de ficar na rua, né? Então isso que é interessante, essa oportunidade de saber que eu tenho um porto seguro, né? E é verdade ainda, e além disso tudo, a gente tem que também, eles acabam entre eles tendo os atritos dele e a gente tem que estar lá no meio, né? O Baragadão até leva Conflitos, soco e tudo, e vai existem conflitos. em conflito que é assim, né? É assim, é para as pessoas verem que não é tão fácil assim, que eles também têm as lutas deles, entre eles ali, que é uma família, como se fosse uma família, né? Tem os problemas e nós estamos ali, então, para lidar com aquilo ali, para tentar falar, ó, não é assim, você tem que se meter no meio ali para eles não se pegar, e assim, é uma coisa assim, que as pessoas veem que a gente também passa por isso, né? Então, mas ali, a gente tá ali sempre falando, não, não pode isso, não pode aquilo, vocês não podem se pegar, vocês têm que se amar, vocês têm que se respeitar entre vocês mesmos, né? E porque tem... Pode falar, pai. Mesmo quando nós somos julgados, Sim, agredidos, porque a isso. casa, todo o contexto e a história da casa, quando se é levada a outros, é bonito, é uma história Uhum. linda. Mas o que nós passamos É, é difícil, é por amor. A Paula já isso, foi agredida, já foi foi. cuspida, já Hum, foi verbalmente e fisicamente. E eu sim, também, desrespeitado muitas vezes. Mas o que eu sempre falo, Paula, vamos perdoar e mostrar sim, que é o amor que vence. Sempre batemos nessa tecla, o amor é, vence. As pessoas depois, no momento da sua fúria, passa a raiva, passa o ódio, a revolta, sobra amor. E o amor é que é, importa. Aí as pessoas nos abraçam, pedem perdão e se tornam novamente em paz. Então nós enfrentamos todo esse processo. A Paula hoje sim, está na frente da casa de missão. Eu estou aqui em Quinta do Sol, envolvido com o MST, lutando para conseguir uma terra para construir uma casa de recuperação para LGBTQI+. Diferente da casa de missão. Então eu quero uma casa de recuperação. Quem se uhum, recuperar ali precisa ir para a casa de missão, pós-recuperação, porque chega muitos LGBTs dependentes químicos e não é uma casa terapêutica lá. é, Embora muitos e muitas que passaram, mesmo não sendo uma casa terapêutica, venceram as drogas. verdade. Venceram só com acolhimento e amor.
É Então, eu verdade, bem. quero fazer mais. Eu acho que é muito pouco o que eu estou fazendo, que a Paula está fazendo. Eu me ponho por É, ela, eu falo assim, ó, nós somos pessoas meio franciscanos, nós queremos fazer é, mais. Se eu tenho dois, eu quero dividir, eu quero fazer mais. Então a é. gente se envolveu com o MST aqui, ver a dificuldade que eles enfrentam, a família e tudo. Eu estou num sítio próximo aqui à Quinta do Sol, plantando, nós criamos o projeto LGBTQIA+, na roça, né, que é o rural, o LGBT na roça, porque eu sou gay, mas eu pego na enxada, meu bem. Claro. Né? Acordo cedo com as galinhas, vou tratar porco, bicho, cabrito, vou na horta, já levamos alface, rúcula, salsinha, coentro para a casa de missão, colhidos aqui. Nesse Verdade. projeto, por causa da pandemia, eles não estão vindo para cá. Por quê? Aqui é para que no final de semana, quando for preciso, eles venham para cá, junto com a pastora Paula, para poderem, então, É, se desintoxicar um pouco de tudo que acontece, se envolver com a natureza. Aqui tem um lago que a gente conseguiu fazer, tem aqui as plantações das coisas que a gente conseguiu, tudo. Eu vou dizer para vocês, olha, e tem gente que nos julga, fala assim, nossa, o reverendo deve ser rico, ou desvia é, dinheiro, rouba. Eu vou no lixão da cidade com meu companheiro, no lixão, para buscar madeira, para buscar grama cortada caída, é verdade. toco de pau, para fazer as nossas coisas aqui. A horta, Corta nós usamos o pneus, quê? velho. Pneus. Eu corto o Corta pneu com a na mão, a faca. faca dói. Minha mão é toda É estourada. horrível. Um monte de Do meu pneu. companheiro, então, nem se fala, porque ele trabalha, ele se desdobra bastante. Ele quase não aparece tímido em questão de câmera, de vídeos e tudo, mas ele tem uma ação muito grande no trabalho que ele faz pela ICM, pela Casa de Missão também. Então a gente vai nesses lugares. Eu vou nos onde tem resto de material de construção, carrego. Tem doação de pallet num lugar, a gente vai, busca. A gente trabalha bastante aqui. Eu não tenho salário, ele não tem salário, nós não somos remunerados, nós somos todos voluntários. Nós comemos o que o acolhido come, vestimos o que eles vestem. A mesma cesta que alimenta a casa de missão também me alimenta. Também alimenta a Paula. Não é, Paula? Verdade, verdade. Roupa que vem de doação, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Eu visto a roupa que os acolhidos também vestem. São roupas de doação. É verdade Então, também. assim, toda a nossa vida é muito simples. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é um milagre. Por exemplo, o pai do Rafa trabalha, ele vê o nosso suor de tudo que a gente faz. Que nos ajuda, dê um carrinho para nós, olha, para vocês fazer o trabalho, a missão de vocês. Então tem tudo isso, e tem pessoas que ajudam. Aqui em Quinta do Sol tem pessoas que matam porco, levam uma banda, olha, sério, leva lá para o abrigo. Só que agora, por causa desse período de isolamento, de afastamento, a gente está passando por esse distanciamento de tudo, né? Então, o projeto aqui é para isso, para acolhê-los e fazê-los também a se envolver com a sociedade, com as pessoas também de outros lugares. Se Deus quiser, logo isso passa, vamos É vencer essa. No entanto, quem pode, fique em casa. verdade. Use máscara. Isso. Agora tem cinco. Cinco pessoas no momento. Porque já saiu, agora há pouco tempo saíram algumas pessoas, então agora com a pandemia também para vir agora tá bem mais complicado, né? Então estão indo para outros lugares já especializados, porque tem que ser passado devido ao corona, né? Tem que ter todo E esse é bem rotativo, né? tratamento que nós temos, é. E é rotativo. É rotativo. E É, hoje mas tem 5, amanhã pode ter 20, porque eles não é têm para muito. onde ir, chegam lá. E a gente não pode dizer não, ó, não tem vaga. A gente se aperta, vamos dar um jeito.
mas lugar de LGBT não é na rua. Não. Nossa, poxa vida, que frase mais linda, né? A gente chega até a arrepiar ouvindo isso, porque é exatamente sobre isso, né? Lugar de LGBT não é na rua. E esse trabalho que a Casa de Missão faz, né, igual tá falado antes já aqui nessa conversa, nos faz ter mais esperança nisso, cada vez mais. É aos poucos? É. Talvez mais devagar do que a gente gostaria que fosse? Sim, mas já é um passo, né? Bom, gente, e sobre a ICM, né? Como que a Igreja das Comunidades Metropolitanas está ligada com a Casa de Missão? Então, a Igreja da Comunidade Metropolitana, a ICM, a nível Brasil, cada região que tem uma ICM tem a sua dificuldade local e trabalha de uma forma com a espiritualidade de uma forma local. Nós aqui no Paraná estamos com um grupo sendo implantado junto com um irmão nosso diácono lá em Curitiba, mas aqui em Maringá os cultos acontecem na capela da UEM. Nesse período que está tendo a pandemia, está acontecendo lá na casa da Paula, no abrigo, com eles que estão ali, não está aberto a público. Né? Não, Então, é por lives. reunido, estão sendo lives ali com eles ali, Sim. e acontece o quê? A igreja teve um período de uma grande quantidade de pessoas, como não é uma igreja megalomaníaca, e nem tem a intenção de ser proselitista, ela prega um amor de Deus livre para a pessoa poder cultuar, cear conosco, mas também viver outra pertença, né? Eu mesmo vivo a minha vida de espiritualidade com dupla pertença, tanto na ICM como numa Sim. outra fonte de fé. E isso, para mim, casa muito bem. Eu vivo tranquilamente, porque a ICM tem essa visão de acolhimento nessa diversidade. Então, assim, os cultos estão bem reduzidos, estão sendo ali, né, na casa da Paula. Quando tudo isso passar, a gente acredita que volta a fazer na capela da UEM, e aí o culto é para a comunidade de Maringá e da comunidade de Sarandi. Então, a gente chama ICM Maringá e ICM Sarandi, as duas como casados, né? O casal gay, o casal lésbico, o casal trans, independente, está ali participando, né? E assim, a espiritualidade da ICM é uma espiritualidade ecumênica, né, livre. Temos os ritos cristãos, né, porque somos uma igreja cristã, mas também ela é uma igreja aberta ao diálogo interreligioso e ao acolhimento interreligioso, né? No entanto que eu, como sacerdote no Centro Ecumênico Luz e Lei de Oxalá e pastor de uma igreja, tem pessoas que falam, mas como você é pastor e espírita ao mesmo tempo? Para mim, o Deus que o Cristo que eu creio é esse da mesa aberta, da mesa que não julga, da mesa que não condena. Então, essa pertença onde eu estou e onde eu estiver, eu vou estar em paz comigo mesmo, porque aqui ele habita. Né? Então, a gente quebra esse paradigma não, vamos dizer, a gente quebra esse tabu de que se você veio para a igreja, aqui você tem que ficar até morrer. Não. Você tem liberdade. Você pode vir na ICM, você quer ir na missa, vai na missa. Você quer ir num culto, pode ir no culto. Verdade. Você pode ser membro da ICM, você quer ir numa gira de Umbanda, pode ir. Você quer ir em outro lugar, pode ir. Nós temos pessoas que são pessoas da ICM, que são fardados no Santo Daime, temos pessoas que são do Candomblé, são pessoas que são católicas. Então nós temos, a ICM, eu falo que ela é a bandeja do amor, onde ali tem pão de todo lado. Verdade. E ela vai continuar logo, logo, isso daí passando aos teus outros cultos, vou voltar, né, atrasando ali a pastora Paula, trazendo mensagens e tudo, se Deus quiser. Paula, e falando um pouquinho da sua realidade agora, do seu cenário, né? Como que é para você ser uma mulher trans e pastora? Como que foi, assim, tudo isso? Você sempre teve esse desejo de servir a Deus, mas ao mesmo tempo não abandonar quem você é, a sua personalidade, quem você sempre foi? Como que é isso? Eu acho assim, é um sentimento de muita gratidão, né? Porque é tão difícil ver uma mulher trans pastora, né?
quando eles falam assim, que você é uma trans pastora, eles falam, como assim? Como que encaixa as duas coisas? Fala, normal, eu sou uma mulher Ah, e amo a Deus e acabou. E eu amo a Deus, sirvo Ele, e Ele me ama e é isso. ah, E eu acho que assim, e quando eu sempre fui religiosa desde pequena, né? Inclusive eu entrei no seminário, porque eu sempre tive esse desejo de querer servir a Deus e tudo. E aí, só que no seminário eu sentia que não era aquilo ali para mim ainda, né? Que tinha algo que era mais que aquilo. E aí eu acabei saindo. Então, eu fui carmelita na época, né? Carmelitana, dos carmelitas. Para você ver. Então, eu sempre tive esse desejo, essa vontade, aí depois não deu certo, aí eu saí. Aí depois, onde que eu fui viver minha vida para cá, para Maringá, onde tudo começou, né? E aí eu tornei diaconisa da ICM primeiro, e depois, logo com o tempo, eu fui, né, consagrada a pastora auxiliar. Enfim, então para mim, assim, é gratificante eu ser uma mulher transexual, servir a Deus, falar da palavra de Cristo a todos e todas. Bonitinho. Para mim é gratificante, porque outras pessoas vão quebrar aquela visão que tem, né, do preconceito. Ah, eu sou trans, mas eu não posso estar na presença de Deus. Ó, ela é trans, mas ela é pastora, ela tá falando de Deus. Então, Deus me ama também. Então, é isso, levar esse carinho, esse amor, esse afeto a todos e todas, a todas as nossas irmãs, irmãos da comunidade LGBT, quebrando, né, esse tabu que as pessoas impõem, né? Eu sou ser humano, eu tenho sentimento, eu tenho caráter, eu sinto dores, e é isso, né? Para Deus o que importa é o que eu faço de bom para mim e de ruim, né? Porque acho que o que importa é o que eu fazer de bom e de ruim para o meu irmão e para mim mesmo. É simples. O que há de errado em mim? Nada. O que é errado é com o seu preconceito. Que mata tem que aprender a isso, né? Ah, porque dois homens não podem se amar. Ai, o que tem, gente? Porque duas mulheres não podem se amar. Enfim, e eles ficam com essas questões. Gente, o amor é amor. O amor é lindo, tem que tirar desse quadrado, né? Se coloca Deus dentro do quadradinho, aquilo ali. Então, muitas das coisas é o homem que cria, não é nem Deus, e coloca o nome de Deus, né, naquilo, falando que é Deus que faz isso, faz aquilo, e sendo que não é. Bom, meu querido Célio, minha querida Paula, a gente está caminhando para o final desse nosso papo que foi assim marcante, de extrema importância para nós, para que a gente compreendesse mais ainda como funciona a Casa de Missão Amor Gratuito, como funciona esse trabalho tão lindo de anos. E eu queria saber o que vocês gostariam, os dois, de nos dizer, né? E para quem nos assiste, nos ouve até aqui, qual é a mensagem que vocês querem deixar? tá bom. Eu gostaria de pedir para todos e todas, e todos que estiverem nos ouvindo, que não deixem de sonhar, que não deixem de amar, não desacredite na força do amor, porque o amor pode transformar, pode curar, pode libertar, pode fazer milagres. É verdade. O amor é a energia, é a força mais linda que temos. E quando nós amamos o próximo, estamos nos abraçando e nos amando de uma forma tão intensa que é o próprio Deus, essa própria força cósmica, enérgica que existe, que está nos acolhendo também. Então, ame muito e faça a caridade, a solidariedade, não só para a nossa casa, mas para todos e todas que precisam. Sim, é O verdade. olhar do Cristo esteja no olhar daquele que olha para você dizendo: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive frio, me cobriste. Quando eu estive preso, me visitaste. Porque quando fazes a um desses pequeninos, é a mim que fazes. Verdade. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, pelo seu trabalho e pelo pessoal que está ajudando por trás disso tudo. E agradecer a todos e todas que nos ajudam também, mantenedores, pessoas que estão aí conosco há muitos anos, né, reverendo? 10 anos já conosco, e que venha mais pessoas que possam estar nos ajudando, nos amparando, ajudando esse abrigo a nunca fechar as portas, para que ajude muito mais pessoas. Porque nós fazendo isso, nós vamos ganhar também, né? Ninguém sai perdendo.
ganhando, claro, pode ter certeza. Né? E não vai faltar nada na sua vida, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Você só ganha, você não perde. Nem muitas pessoas acham que vai faltar, mas não vai faltar nada. Você ganha, sempre. E que Pode haja falar, muitos Célios e muitas Paulas e muitos Rodrigues e muitos Ramos também. por aí, né? Porque quando Verdade. eu for, vai ficar uma fotinha minha lá no abrigo, a bichona santa. Ah, vai mesmo, santinho. Também. Bom, pessoal, então esse foi mais um A Gente Conversa, dessa vez com Célio Camargo e Paula Warbilin, onde nós falamos um pouquinho mais sobre a Casa de Missão Amor Gratuito, sobre a acolhida de pessoas da comunidade LGBT e sobre a Igreja das Comunidades Metropolitanas. Se você chegou até aqui, eu vou ficar muito feliz caso você recomende este material, que você envie para os seus amigos, que você, né, enfim, mande para as pessoas e faça com que mais gente conheça esse trabalho tão legal. E eu espero você na próxima entrevista do A Gente Conversa.